Fala, rapaziada. Hoje a gente vai trazer atualização de todas as nossas pools. Vou mostrar também um pouquinho dos trades que a gente está nesse momento. Mas antes a gente começa por uma breve análise aqui no Bitcoin. Nesse exato momento aqui, retestando o seu topo histórico, né? Então olha que ponto importante. Será que a gente vai conseguir aqui romper esse 109 e voltar aqui para a faixa dos 110? Ou a partir daqui a gente vai bater um pouco mais de cabeça para entregar um pullback maior, né? Isso aqui realmente não tem como saber. O que você pode fazer é se posicionar para os dois cenários, né? Se o Bitcoin cair mais, eu estou preparado aqui para usar o nosso portfólio, né? Então eu aumento a alocação de Bitcoin e vou utilizar o caixa que a gente foi montando na alta para comprar mais Bitcoin. Então para esse movimento de baixa aqui, eu estou preparado. E para o movimento de alta, a gente tem as pools de liquidez e os trades que estão rolando nesse momento. Deixa eu colocar no gráfico de 4 horas. O que a gente pode ver aqui? A gente tem essa região importante dos 101 mil. Defendeu aqui algumas vezes, né? Então a gente conseguiu ultrapassar os 101, 102 e chegamos aqui na máxima de quase 112 mil, né? Nesse momento, a gente teve o recuo no dia de ontem, aqui de 4%, mas essas últimas velas estão demonstrando uma força e talvez a gente vai retestar aqui os 110, 111. Obviamente, se a gente passar aqui desse 109, que é uma região bem importante, né? Como eu comentei no início do vídeo, é o último topo histórico. Então a gente está aqui exatamente nesse ponto agora. E vendo aqui o gráfico de 4 horas, a gente tem essa região bacana para fazer uma compra, caso ele realmente venha aqui, topos e fundos descendentes, testar aqui para, quem sabe, continuar o movimento de alta. Aqui sim seria uma região interessante para fazer um trade, né? Você pode começar a colocar algumas ordens aqui com um stop aqui abaixo dessa região, pensando sempre em escalonar a sua ordem para ela ficar com um preço médio aqui mais abaixo, né? Então essa talvez seja uma estratégia interessante no momento. Eu aqui não compraria Bitcoin nesse exato ponto, então prefiro esperar ele se definir, se ele vai conseguir romper aqui ou não, ou se ele realmente vai perder de vez, se quem sabe vem testar aqui os 101 mil. A gente poderia jogar essa análise aqui mais para baixo, né, 93, mas a gente está bem longe dela, então vou me ater aqui a esse primeiro suporte aqui de 101.800. Ainda sobre a análise do Bitcoin, a gente vê que aqui nos 110 mil tem a maior liquidez no gráfico de 24 horas. O que significa isso? O pessoal está posicionando short aqui, apostando que ele não vai ultrapassar aqui dos 110 mil dólares. Se o Bitcoin vier e romper aqui os 110, toda essa galera aqui, todos esses 100 milhões, eles vão ser liquidados. E normalmente o preço costuma buscar esse tipo de liquidez aqui, né? Vamos botar aqui, por exemplo, o gráfico de 3 dias. Ó, como eu comentei, aqui tinha muita liquidação, 150 milhões, aqui 157, aqui 25 milhões apenas, mas eram onde tinha muito stop posicionado, o pessoal em long, né? Então o preço estava aqui em 111 e o pessoal com stop aqui em 109, 108. Então o que aconteceu? Ele veio aqui, buscou toda essa liquidez, fez o movimento dele normal e agora está nessa indecisão. Não tem muita liquidez para cima nem para baixo aqui, algo muito relevante no gráfico de 3 dias. Já expandindo aqui para o gráfico de uma semana, tive forte aqui liquidez nos 105 mil. Então essa é uma possível região de reteste, né? Você tem que ficar esperto aqui. Vamos ver aqui quanto que ele teria que cair para chegar ali nos 105 mil, né? A gente está aqui nesse momento. Se o Bitcoin caísse menos de 4%, a gente vê que isso aqui é uma queda bem tranquila, né? Teve aqui há 2 dias atrás. Toda essa liquidez aqui vai para o ralo. A galera que está em long está com stop posicionado bem aqui nessa posição. Vamos colocar em um mês também para limpar a consciência. Vamos ver se tem alguma coisa muito diferente. Então, com os dados de 30 dias, a gente tem que a maior liquidez está aqui. Vamos ver na faixa dos 93 mil dólares, 92 mil dólares. Então, eu já acho que a gente está mais distante, né? Não vamos me preocupar tanto aqui. Vamos um passo de cada vez. Então, interessante que só no gráfico de 24 horas a gente tem liquidez acima, né? Que é o pessoal shortando. Então, no curto prazo, o pessoal está apostando naquele short. E 3 dias, uma semana, um mês, a liquidez está toda para baixo, com o pessoal apostando em long na alta do Bitcoin. Então, aproveitar que hoje é sábado, fechar a semana aqui também, para a gente ver o ETF de Bitcoin. Aqui, semana forte, né? Ó, aqui tem a data, dia 23, sexta-feira. Mais 211 milhões em Bitcoin. Na quinta, quase 1 bi de dólares em Bitcoin. 600 milhões de dólares. 329 milhões de dólares. Mais 600 milhões de dólares no dia 19. Então aqui nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias a gente teve um flow
inflow forte de Bitcoin. E isso aqui não tem como não ver com os bons olhos, né? 10 dias aqui, milhões e milhões de dólares entrando no ETF de Bitcoin. Isso aqui é o pessoal comprando através desses ETFs, GBTC, IBIT da BlackRock, FBTC, ARK. Então, assim, pode ser pessoa comum, varejo, como pode ser empresas ou instituições. Não tem como a gente fazer essa diferenciação. O que a gente sabe é que tem entrado muito dinheiro nos ETFs nesses últimos dias. A gente consegue ver aqui, né, desde o dia 21/4, quando o Bitcoin estava 71 mil dólares. Ó, entrada, somente 3 dias de outflow. Então pode ser também que essa entrada massiva aqui tenha feito o nosso preço dar essa disparada, da mesma maneira que aconteceu aqui do dia 11/10 de 2024, até mais ou menos aqui 17/12 de 24, que a gente saiu aqui de 60 mil dólares e chegou aqui bater 106 mil dólares. Então a gente consegue perceber que quando tem muito inflow dos ETFs, normalmente o preço ele responde de maneira positiva. Então é interessante para vocês ficarem de olho também nesse tipo de indicador aqui. Então agora bora para as pools. A primeira dela, Solana com o SDC, quase aqui uma semana no range, né? Então a gente está aqui com 412 na liquidez, 412,75, e de taxa gerada, a gente tem aqui 9,90, realmente gera bastante taxa aqui a pool de Solana com o SDC, né? 9,90 aqui nas taxas, a gente vê que ela marca um APR total de 266%, então que ele considera o aumento na liquidez, isso dá 22% ao mês, e aqui, considerando somente as taxas e a liquidez inicial, ele está aqui 126% ao ano e 10% ao mês. Então também bem interessante, né? O range aqui de 152 até 186. Nem é um range tão curto assim. A gente tem 10% ao mês considerando somente as taxas. A segunda pool aqui, SUI com o SDC. História triste, né? Então, 2 dias atrás, a Cetus, que era a maior corretora na SUI, foi hackeada. Eles estão trabalhando ainda na solução. Então aqui sumiu o que eu tinha de taxa, né? A gente não consegue retirar a liquidez e vamos ver como essa história ela vai se desenrolar. Eu vi muita gente comentando que só fazia pool na Uniswap pela segurança. Eu concordo, a Uniswap é de longe a mais segura atualmente, né? São bilhões e bilhões de dólares. Mas, assim, normalmente, uma DEX sendo a maior da rede SUI que estava crescendo, eu considero um risco ok também e eu assumo esse tipo de risco, né? Até por isso, a gente não tinha aqui 800, 8 mil dólares e somente 82 dólares. Faz parte do processo. Vamos ver se eles vão conseguir recuperar essa grana e pagar de volta para a galera, né? E antes de mostrar a pool da Ethereum, eu te convido a conhecer nosso treinamento de DeFi do Zero ao Pro. Ele serve para você que nunca montou a sua pool. Então aqui tem tutorial do zero, né? Desde a retirada dos tokens da corretora, nas mais diversas redes, as principais, até estratégias mais avançadas, como fazer pool utilizando empréstimo, como utilizar ferramentas avançadas, tipo a Hyperliquid, para proteger uma posição sua, ou até fazer um trade em momentos específicos. Então eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E a nossa pool de Ethereum está aqui 13 dias no range, né? Taxa gerada até o momento 10,67, 10,67. E a liquidez final 315,4, 315,4. Está marcando aqui um APR total de 105%. E, considerando aqui somente taxa, 93% ao ano, 7,7% ao mês. Numa pool aqui com range que vai de 2,250 até 2,970. Um range também bem largo para a quantidade de taxa que gera, né? E a nossa pool aqui de Ethereum com Wave saiu do range, né, pessoal? Prejuízo aqui de 30 dólares. Brincadeira. Todo vídeo vem falando o que significa isso, né? Vou colocar aqui em relação ao USD, que essa posição ela tá com 12 dólares a mais na liquidez e a gente gerou 8 dólares aqui em taxa, né? Então ele dá um lucro de 21 dólares aqui em 9 dias, ele calcula um APR de 180%, 4,7% de retorno. Então, comparado aqui ao hold, ele mostra 30 dólares de impermanent loss. E o que isso significa? Significa que se eu tivesse apenas investido 0,0 Ethereum e 1,09 Aave há 9,6 dias atrás, eu teria agora 30 dólares a mais do que eu tenho aqui da minha liquidez. Então é isso que significa. E por que isso aconteceu? Porque Ethereum está andando de lado e Aave continua disparando, né? Então aqui, gráfico de 4 horas, né? Ó,
Inclusive, ultrapassamos esse último topinho aqui de 270, então o token não para de subir. Vamos colocar no diário, a gente vê que é um belo movimento, né? Saiu aqui dos 113 e já estamos aqui entregando 140% de alta. Eu já estou até vendo daqui a pouco todo mundo querendo voltar a comprar AVE aqui nos 290, 320, 370. E nessa época aqui, que a gente tinha pool com USDC fazendo preço médio, ninguém queria, né? Então acumulei AVE, botei um pouco na pool com Ethereum, que inclusive a gente sabe em Ethereum, né? Porque AVE explodiu comparado ao Ethereum, mas fazia parte da estratégia, né? Ainda tenho aqui AVE em hold, então isso aqui eu tô pegando 100% da apreciação, inclusive já vou jogar parte dessa AVE aqui para Hyperliquid, transformo o USDC e jogo para Hyperliquid, né? Para ir fazendo aquele esquema do stop gain. Eu não quero ver o token derreter e eu não sair com o meu lucro, né? Então, de repente, colocar um stop aqui nos 211, se o token chegar aqui, a gente sai em dólar com lucro garantido, melhor do que ver isso aqui acontecer, né? E é isso que a gente tem feito aqui, né? Tô aqui na Hyperliquid, nesse momento com 2% de lucro, mas o lucro é muito maior que esse, né? Eu simplesmente joguei aqui para ir colocando esse nosso stop gain. E falando aqui em Hyperliquid, eu também estou com alguns trades abertos, né? Aqui, Bitcoin, 32%, Long 20 vezes, Ethereum 20 vezes também, 23%, Júpiter 22% de prejuízo, Long 10 vezes. E a posição de Pendle, que era também uma posição que eu já tinha, simplesmente joguei para cá, para garantir o meu lucro caso o token despenque, né? Então aqui aproveitei o dia de ontem para fazer algumas entradas, né? Eu simplesmente utilizo o artifício da alavancagem para poder entrar em mais posições, né? Então aqui, por exemplo, eu estou com 246, mais 152, mais 151, mais 97. Então aqui, quase 650 em posição aberta, né? Se a gente lucrar aí 10% já são 60 dólares, 20% 120 dólares. E eu faço dessa maneira porque eu quero deixar aqui ainda alguns dólares guardados, né? Assim eu consigo abrir várias posições, alavancando, dividindo o meu capital. Senão, eu teria utilizado todo esse meu capital aqui para fazer esse trade aqui de 600 dólares, né? Que a gente está com um total aqui de 600 dólares. E quando a gente alavanca, a gente usa uma margem menor para poder simular esse valor aqui de 150 dólares, né? E mesmo utilizando alavancado aqui com uma margem menor, a gente também coloca um preço de stop para estopar a sua operação e depois procurar outras entradas. Então aqui eu já joguei o stop gain nessas operações aqui também, nessas duas. Se ele der uma leve recuada aqui, a gente sai com um pouquinho de lucro e procura novas operações. Então é isso que a gente tem feito aqui na Hyperliquid. E se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp e da nossa comunidade do Discord, a comunidade DeFi que mais cresce aqui, eu te convido a se tornar membro do nosso canal. Um abraço e fui.